Ah, tá. Tá esperando gravar. Meus amores, tudo bem? Vocês estão vendo minha tela aí? Tá tudo certinho? Sim. Estamos. Nós vamos entrar nas duas últimas aulas, né, dessa apostila, dessa frente, que é a frente 3, que são os números complexos. Aí por isso que eu pedi para a Nathalie um tempinho a mais para não ser aquela correria, tá bom? E aí também eu dei uma atrasadinha lá em geometria espacial. Então hoje nós vamos estudar os números complexos. Alguém bate a porta. Eu só... A ideia, galera, como qualquer coisa na matemática, quando a gente estuda um conjunto novo, é que a gente quer explicar alguma coisa que o outro conjunto até então não explicava. Então, quando a gente começa a estudar lá, vocês começavam a estudar os conjuntos numéricos com o conjunto dos naturais. Então, todo número natural, incluindo o zero, né, é um número inteiro positivo. E aí deu-se a necessidade de incluir os números inteiros negativos. Então, tem-se agora o conjunto dos inteiros. E continua tendo o conjunto dos naturais, né? São os inteiros positivos. Só que agora a gente tem também aqui, ó, os inteiros negativos. Tudo bem? Também deu-se a necessidade de escrever, porque os números naturais, ele é fechado para soma e para multiplicação. O que significa ser fechado? Toda vez que você soma ou que você multiplica dois números naturais, sempre vai dar um número natural, tá certo? Mas se você subtrai dois números naturais, pode dar um número natural ou não. Por isso que deu-se a necessidade dos números inteiros. E a mesma coisa na divisão. Os números inteiros, ele é fechado para soma, para multiplicação e para subtração. Quando você soma dois números inteiros, dá dois números inteiros, multiplica também, e quando você subtrai, vai dar um número inteiro, certo? Quando você divide, não. Então, criou-se a necessidade de ter o número racional, conjunto dos números racionais, que são os números que são apresentados na forma de fração, né? Vamos lembrar, um número racional é todo número A sobre B, tal que A pertence aos inteiros e o B pertence aos inteiros diferente de zero, né? Essa daqui seria a definição do conjunto dos racionais. E o conjunto dos racionais, ele é fechado para todas as operações. Ele é fechado para soma, para subtração, para multiplicação e também para divisão. Então, quando você soma dois números racionais, vai dar um racional, subtrai dois racionais, vai dar um racional, multiplica também, e quando você divide também. Dentro dos números racionais, né, nós temos os números decimais e as dízimas periódicas, vamos dizer assim, né? E tudo que a gente consegue escrever na forma de fração, como os inteiros e como os naturais também, certo? Depois se deu-se a necessidade de calcular, por exemplo, a raiz de 2, a raiz de 3, e aí então a gente tem o conjunto dos irracionais, né? Representado aqui pela letrinha I, ou a gente pode escrever que é o R menos Q, porque os irracionais seriam todos os reais menos o Q. O que é um número irracional? É uma dízima que a gente chama de dízima não periódica, né? Não sei se vocês lembram disso. São números que a gente não consegue escrever na forma de fração. Então, por exemplo, o π, raiz de 3, menos raiz de 2.
Raiz de um número primo, por exemplo, né? Raiz de 5 e assim por diante. E aí, quando você junta, né, faz a união do conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais, a gente tem o conjunto dos reais. Então, só para a gente lembrar aqui, né? Tem aqui o conjunto dos racionais, tem o conjunto dos irracionais. E aí, quando a gente coloca tudo isso dentro de um balaio só, faz a união deles, a gente tem aqui o conjunto dos números reais. Lembrando que os inteiros e os naturais são subconjuntos dos números racionais. Tá certo? E todos eles são subconjunto dos reais. Até que a gente está estudando matemática e tudo mais, e aí a gente chega numa equação do segundo grau, tipo essa daqui. X ao quadrado mais 2x mais 5 igual a zero. Eu sei que vocês sabem resolver essa equação aqui do segundo grau, né? A gente sabe fazer, por exemplo, por Bhaskara, sabe fazer por sobreproduto. Quando você aplica Bhaskara, né, lembra do delta lá. É b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Então, o delta vai ser 4, 2 ao quadrado, menos, aqui vai dar 20. E aí, chegava num problema que a gente tem também. 4 menos 20, isso vai dar menos 16. Por que se tornou-se aqui? Ó? Por que tem um problema? Porque quando a gente vai descobrir as raízes dessa solução aqui, a gente encontra isso, né? Lembra que a fórmula do Bhaskara é o menos b, o oposto do b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, no nosso caso, a gente teria menos 2, que o b é 2, mais ou menos a raiz de menos 16 sobre 2 vezes 1. E aqui está o nosso problema. Dentro do conjunto dos reais, não existe a raiz quadrada do número menos 16. E aí tem-se o número complexo, né? Porque aí definiu o conjunto dos números complexos. Quando foi Gauss lá, que ele escreveu um livro imenso sobre esse estudo do número complexo, e aí até então a gente tem a padronização do quê? Que a raiz quadrada de menos 1, ela vai ser igual a i. Isso daqui dentro do número complexo. Então, vocês entenderam a ideia do conjunto dos números complexos? Ele vem da necessidade de resolver esse tipo de equação. Tudo bem até aqui? Ah, falei bastante. Tudo bem, Bisteca. Tanto que isso daqui não pertence aos reais, e isso daqui vai pertencer ao conjunto do complexo, ao conjunto dos números complexos. Tanto que se a gente resolver, o que vai acontecer, Bisteca? Como a raiz de menos 1 é i, a gente pode separar, né? Raiz de menos 16 seria a raiz de 16 vezes a raiz de menos 1. Então, a raiz de menos 16, ela vai ser, a raiz de 16 é 4, e a raiz de menos 1 é i. Então, isso daqui vai dar 4i. Então, as raízes, elas serão menos 2, mais ou menos 4i, dividido por 2. E aí, na hora que a gente separa, tem menos 2 mais 4i sobre 2, menos 2 menos 4i sobre 2. Então, as duas raízes aqui dentro do conjunto dos complexos seriam menos 1 mais 2i e menos 1 menos 2i.
certo? Então, a solução dentro do conjunto dos complexos seria menos 1 menos 2i, e o seu conjugado, a gente vai falar disso mais para frente, que seria menos 1 mais 2i. Certo? E aí, partindo dessa necessidade, partindo dessa ideia que menos 1, a raiz de menos 1 é igual a i, aí a gente vai desenvolver todo o estudo dos números complexos. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Aí eu tô esperando vocês copiarem, porque aí eu vou dar a definição do que é um número complexo, e aí a gente vai trabalhando em cima disso. Vamos ver as propriedades, como é que soma, como é que subtrai, potenciação, e aí por diante. Quando vocês terminarem, me avisem, por favor. Para mim já foi, Bisteca. Beleza. Para todo mundo. Vocês estão vendo uns aos outros aí. Todo mundo balançou a cabecinha. Tudo ok? Acho que sim, então. Então, vamos lá. Qual é a definição? Número complexo, ele é um par ordenado, tá? Então, o número complexo Z, por exemplo, ele vai ser o par ordenado x, y, sendo x e y pertencente ao conjunto dos reais, tá? No caso aqui, ó, x pertence aos reais e o y pertence também aos reais. Então, essa daqui seria a definição de número complexo. Tá bom? Ele seria um número dado na forma de par ordenado. Tudo bem? Aonde o primeiro carinha aqui a gente vai chamar sendo a parte real, seria o eixo OX, por exemplo, de um plano cartesiano, e a segunda carinha aqui, ó, que é o Y, eles seriam o eixo imaginário, ou a parte imaginária, tá? E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. A gente representa todo número complexo, a gente chama o ponto dele no plano cartesiano de afixo, né? No plano cartesiano, no plano de Anglos-Gauss, o plano ou plano complexo, você pode resumir assim também. Seria isso daqui, ó. É um plano cartesiano normal, com o eixo Y e o eixo X. Só que ao invés de usar eixo X e Y, né? Aqui o eixo X, ele vai ser o real, e aqui o eixo Y, ele vai ser o imaginário. Então, por exemplo, vou representar aqui o Z, o ponto A, B, né? Eu tenho, por exemplo, aqui
No A ele vai ser o real x, né? E aqui no B ele vai ser o imaginário y, tudo bem? E aqui está o seu ponto, né? A gente chama esse ponto, essa representação no plano de afixo, tudo bem? A gente chama aqui de afixo. Tá, calma. Esse pontinho aqui, ele seria o nosso afixo. Tem uma maneira algébrica de representar um número complexo. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de números complexos, e aí vocês vão entender isso. Eu vou desenhar outro plano. O que muda dos números complexos, por exemplo, em relação aos números reais? Todo número real ele é um número complexo. É que o número real a gente representava apenas na reta x aqui. Agora, o número complexo ele tem duas partes. Ele é um real x e outro real aqui, que a gente chama de parte imaginária, que é o y. Mas esse número, o número em si, ele pertence ao conjunto dos reais, tá? Então, eu só estou fazendo aqui rapidinho. Poderia ter pego direto na internet. Esqueci de pegar a imagem do plano. E ganharia tempo. Então, ó, por exemplo, esses daqui, ó. Vamos pegar o Z igual a 2 e 3. O W, vamos achar os afixos dele. Menos 1 e 2. O V, menos 2 e 1. O U, sendo o menos 3 e menos 4. Certo? Menos 2 e 1, vou mudar o V aqui. Vou colocar 2 e menos 1. Vai ficar um ali em cada quadrante. A parte imaginária dele é 3, tá? Então, a parte real dele é 2 e a imaginária é 3. Então, o afixo dele aqui do Z seria esse ponto aqui, ok? O W, menos 1 e 2. Então, a parte real dele vale menos 1 e a parte imaginária 2. Esse seria o afixo do W. O V, 2 e menos 1. Então, o X vale 2, quando o Y, a parte imaginária, vale menos 1. Então, aqui estaria o V no quarto quadrante. E menos 3 e menos 4, quando a parte real é menos 3 e a parte imaginária é menos 4. Esse daqui seria o 1. E todos, pessoal, eles podem ser escritos nessa forma. Vou pegar o Z como exemplo e serve para os outros também. Então, um ponto Z, né, um número complexo Z, ele é igual a 2, 3, ou eu posso dizer que ele é 2 mais 3i. Então, sendo 2 aqui, ó, o real de Z, ele é igual a 2, e o imaginário de Z é igual a 3. Tá certo? Por exemplo, o ponto V. O ponto V, ele é 2 e menos 1. Então, seria 2 menos 1i. Então, significa que o real do V é igual a 2 e o imaginário do número V seria menos 1. Então, deu para sacar as formas de representar. A gente tem essa representação através de um par ordenado,
aqui seria a representação algébrica, tá? Então, eu vou fazer isso de uma maneira geral. Então, o número Z, ele está no par ordenado A, B, ele vai ser assim na forma algébrica. A mais B, I. Tá claro isso? E aí eu vou fazer duas observações em cima disso. Se o A for igual a zero, significa que esse número ele vai levar o nome de imaginário puro, porque a sua parte real ela é igual a zero. E se o B for igual a zero, então ele é um número real. E aí a gente consegue representar ele só na retinha do x, tá? Eu vou escrever isso na outra folha como uma observação para a gente. Então, se o A for igual a zero, ele é um imaginário puro, tá bom? E se o B ele for igual a zero, então significa que aquele número complexo ele é um número real. Então, por isso que a gente diz que todos os números dos reais ele é um número complexo. Todo o conjunto do real está contido dentro do conjunto dos complexos. Eu vou abrir para pegar um exemplo. Falei, esqueci de escrever. Vocês estão aqui comigo? Tá tudo bem? Tudo bem? Sim, tudo bem. Ok. Olha lá, ó. Z igual a 4. Isso daqui significa que o afixo dele seria o ponto 4 e 0. Certo? Ou W igual a menos 3. Então, significa que o afixo dele estaria no ponto menos 3 e 0. Ele estaria localizado somente na retinha do real. Tudo bem? Isso quando a sua parte imaginária for igual a 0. Certinho? Se for o contrário, se a parte real do Z for igual a 0, então a gente tem que Z ele é um imaginário puro. Então,
alguns exemplos, 2 exemplinhos aqui só para vocês entenderem, seria assim, ó, o z igual a menos 2i. Então, significa que o seu afixo estaria no ponto 0 e menos 2. Ou o w igual a 4i. Então, significa que seu afixo estaria no ponto 0 e 4. Em cima da retinha do eixo imaginário, que seria o eixo OY ali. Tá certo? E aí, pode aparecer exercícios como esse daqui também para a gente. Ó. Quando você for fazer um exercício, a gente vai representar qual é a parte real e qual seria a parte imaginária. A parte real, vamos lá, a parte imaginária seria o que multiplica o i, e a parte real é o que não multiplica o i, para resumir assim de uma maneira bem fácil. Então, a gente tem aqui esse número complexo z, que é 2 mais k menos 3i. Então, a gente sabe que o real de z é o 2 e que a parte imaginária de z seria k menos 3, seria a expressão k menos 3. E aí, no enunciado, ele fala, nossa, Deus, faltou um M, Deus amado, o que eu escrevi ali? Olha o cérebro da gente. Determine o valor de k para que o número complexo seja um número real. Então, se ele quer que seja um número real, a parte imaginária deve ser igual a 0. Então, a gente vai pegar aqui, ó, e a parte imaginária de z deve ser 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar k menos 3, que representa isso, e vou igualar a 0, ou seja, o k deve ser 3. Então, para que o número
Z igual a 2 mais K menos 3 e seja um número real, o K deve ser 3. Vocês entenderam a ideia do exercício? Tudo bem? E no segundo aqui, ó, ele fala, se quisermos que o número complexo Z igual a menos m ao quadrado mais 4 mais 3i seja imaginário puro, qual deve ser os ou o valor de m, né? Então, a gente tem aqui, ó, a parte real dele é menos m ao quadrado mais 4, e a parte imaginária seria 3. Como ele quer que tem que ser um imaginário puro, então a parte real tem que ser igual a zero. Então, eu vou pegar o m, o menos m ao quadrado mais 4, e vou igualar a zero. Tá certo? Então, menos m ao quadrado é igual a menos 4. Vou multiplicar aqui por menos 1. Então, m ao quadrado é igual a 4. O m, ele pode ser mais ou menos a raiz de 4. Ou seja, o m pode ser mais ou menos 2. Então, nesse caso aqui, para que esse número z seja imaginário puro, eu posso substituir no lugar do m o 2 ou menos 2, que daria certo. Tá certo, galera? Então, são alguns exemplos aí que a gente pode encontrar. São exemplos até então simples, né? Que a gente está bem no começo da matéria. Mas até aqui, alguma dúvida? Tá tudo bem? Tudo bem. Então, show de bola. E aí agora eu quero trabalhar um pouquinho com vocês com as operações entre dois números complexos, né? Adição, subtração, depois a multiplicação e a divisão. E também falar antes até de multiplicação. Divisão, falar da potenciação, que vai ser importante para a gente. Show? Acho que dá para falar até antes. Então, vamos lá. Antes de chegar mesmo nas operações, eu quero mostrar a igualdade entre números complexos, né? Para a gente definir quando que dois números complexos eles são idênticos, eles são iguais, tá? Então é o seguinte, imagine que eu tenho com o número complexo z, a mais bi, certo? Então, o afixo de z seria o ponto AB, e tem o w, que é c mais di. Então, significa que o afixo do w seria o ponto CD, né? Lembrando que eles são representados na forma de par ordenado.
Tudo bem? Para dizer que Z é igual a W, o que tem que acontecer, né? Eu tenho A mais BI igual a C mais DI. Então, ó, precisa acontecer sempre isso. A parte real dos dois deve ser igual. Então, eu tenho que A deve ser igual a C e que a parte imaginária também tem que ser igual. Então, aqui, ó, o A deve ser igual a C e também o B deve ser igual a D. Então, quando eles têm ali partes reais iguais e também a parte imaginária igual, eu posso afirmar que esses dois números complexos, eles são iguais. Então, ó, exemplo. Então, vamos lá, galera. Determine x e y reais, de modo que x mais 2y é igual a 3 mais 5y. Então, eu tenho dois números complexos que são iguais. Então, ó, você pode fazer por partes ou pode fazer direto, né? A parte real aqui do primeiro é x, a parte real do segundo é 3. Então, x deve ser igual a 3 e 2y é a parte imaginária do primeiro e a do segundo é 5. 2y é igual a 5. Então, o y vai ser 5 sobre 2. Certinho? Então, a resposta é x igual a 3 e y 5 sobre 2. São dois números reais. Tá bom? Toma cuidado com questões assim, ó. Determina os valores também de mn que verificam a igualdade. Então, aqui a gente tem uma igualdade, só que esse cara aqui, ele é um imaginário puro. Então, o que a gente deve lembrar? Que 3i é a mesma coisa que 0 mais 3i. Lembrar que a parte real dele é igual a 0. Então, ó, m menos meio, e é a parte real do primeiro, ela vai ser igual a 0. E n ao quadrado menos 1 vezes i, n ao quadrado menos 1, que é a parte imaginária, tem que ser igual a 3.
tá? Então, a gente tem que m menos meio vai ser 0. Então, m vai ser meio. E n ao quadrado menos 1 é igual a 3. Então, n ao quadrado vai ser 4. O n vai ser igual a mais ou menos 2. Então, aqui os valores de n. O valor de m, no caso, meio. E os valores de n, menos 2 e 2. Olha lá, lá. Ai, ai, ai. Cara, acho que eu tô com mais sono do que a 7. E aí, galera, tá tudo bem? Tranquilão? Tranquilo. Vocês estão quietinhos aí, tá tudo certo, né? Tudo certo. Então tá. Vamos lá então, as operações. Soma e subtração. Então a ideia é o seguinte, vamos imaginar, Z igual a A mais DI e o W igual a C mais DI. Então, o que seria Z mais W? Seria A mais BI somando com C mais DI. Para a gente somar, a gente vai somar parte real com a parte real. A gente vai fazer aqui, ó, A mais C. Então, a parte real seria A mais C. Mais. E a parte imaginária seria B mais D. É como se a gente fizesse, né? A gente está somando aqui BI mais DI. É como se colocasse o I em evidência e aí a gente coloca B mais D. Então, significa que a soma seria B mais D e o I, né? Multiplicando por I. Então, seria B mais D vezes I. Seria a parte imaginária. Tá certo, meus amores? Então, essa daqui seria a soma. Na subtração, seria a mesma coisa. Então, a Z menos W, então a gente tem A mais BI menos, vou colocar entre parênteses, C mais DI. Vamos lembrar que esse parênteses aqui, ó, ele vai distribuir aqui dentro, é como se tivesse um menos 1 ali fora, ele vai distribuir ali dentro e vai mudar o sinal de quem tem lá dentro, tá bom? Então vai ficar, ó, Z menos W assim, A mais BI menos C menos DI, e aí a gente faz a mesma coisa, parte real com a parte real.
Então, vai ficar A menos C. E a parte imaginária seria a mesma coisa, ó. A gente tem aqui BI menos DI. Coloco o I em evidência, vai ficar B menos D. Então, vai ficar B menos D, isso vezes I. Então, sem crise, para somar ou para subtrair, a gente vai somar real com real, imaginário com imaginário, sem problema algum. Certo? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, desde exemplos bem mais simples, né? É só pegar dois números reais e somar. Há uns probleminhas ali também envolvendo soma. Então, vamos lá, ó. Exemplo 1. Aqui, ó, bem tranquilo. Quero fazer 1 mais 3i somado com menos 2 mais 4i. A gente vai ver o que vai dar isso. E um exemplo 2 aqui. Vamos lá. Menos 3 menos 2i, subtraindo de menos 5 mais 3i. Show? E vamos pensar nessa situação aqui, 3, que seria então, no primeiro, 1 mais 3i mais o menos 2 mais 4i, então vai ficar assim, ó. 1 mais 3i. Esse mais aqui não vai mudar o sinal de ninguém lá dentro. Então, vai ficar menos 2 mais 4i. E aí eu vou fazer, ó, 1 menos 2 vai dar menos 1. 3i mais 4i vai dar 7i. Então, a resposta seria menos 1 mais 7i. No exemplo 2, só lembrar aqui desse menos de fora, né? Menos 3 menos 2i, vai distribuir aqui dentro, então vai ficar mais 5 menos 3i. Então, ó, menos 3 mais 5 vai dar 2, menos 2i menos 3i vai dar menos 5i. Tá? Então, a resposta do exemplo 2 é 2 menos 5i. E aí, olha o que ele diz nessa situação. Sendo Z1 igual a 1 e x menos 3, então aqui está a parte real e aqui é imaginária, né? O par ordenado do afixo Z1. Z2, 2y sendo real e a imaginária menos 1, o seu afixo, determine x e y de modo que Z1 mais Z2 é igual a 3 menos 5, né? Então, galera, a gente pode escrever isso na forma algébrica, né? Como é que seria o Z1 na forma algébrica? Ele seria 1 mais x menos 3i. O Z2, ele seria 2y mais
o menos 1i, ou menos 1i, né? A gente pode escrever assim também, sem aquele mais ali na frente. Pode colocar aqui, ó, menos 1i, ou menos i, tá? E se eu somar os dois, o que vai dar? Se eu somar o Z1 mais o Z2. Então, vamos lá, ó. Parte real vai ficar 1 mais 2y. E a parte imaginária vai ficar x menos 3i menos 1, porque eu estou somando. Vocês concordam comigo que vai dar x menos 4i? Porque o menos 3i com o menos 1i aqui vai dar menos 4i. Então, vai ficar x menos 4i. E ele disse que isso tem que ser igual a 3 menos 5i. E aí a gente acabou de fazer isso, né? Quando que dois números complexos são iguais? Quando a parte real de um deles, que é 1 mais 2y, é igual à parte real do outro, que é 3. E quando a parte imaginária, que é 4 menos, x menos 4, perdão, é igual à parte imaginária do outro, que é menos 5. Então, daqui a gente vai tirar o valor do y e daqui do x. Então, eu vou ter 2y igual a 3 menos 1, 2. Então, o y vai ser 1. E daqui vai ter x igual menos 5 mais 4, vai dar menos 1. Então, a resposta é x menos 1 e y1. Meus amores, alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilex. Vocês já copiaram? Mais um tempinho só? Aqui tá de boa. Então, seria isso daqui. Vamos lá. Soma e subtração. Multiplicação. Lembrando na multiplicação que i é igual a raiz quadrada de menos 1. Lembram-se disso? Lá da equação números complexos. Então, ó, se eu elevo aqui os dois lados da igualdade ao quadrado, a gente tem isso, que é importantíssimo para nós. I ao quadrado vai dar menos 1. Tá? I ao quadrado vai ser igual a menos 1. Então, se i é igual a raiz de menos 1, né? Então, i ao quadrado vai ser menos 1. Tá certo? Isso para nós vai ser muito importante aí. O que a gente vai fazer, meus amores, com a multiplicação? Se eu tenho aqui o z igual, vou dar um exemplo prático já. 3 mais 2i. E aí eu tenho aqui w, que é igual a 4 menos 5i. E aí eu peço para vocês fazerem z vezes w. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou pegar o 3 mais 2i e vou multiplicar com 4 menos 5i. Então, o que acontece? Você vai fazer aqui distributiva. Z vezes W, a princípio, vai ser, ó, 3 que multiplica 4, 12. 3 que multiplica menos 5i, vai dar menos 15i. 2i que multiplica 4, vai dar 8i.
E 2i que multiplica menos 5i, isso vai dar menos 10i ao quadrado. E aí que vem o detalhe importante aqui, ó. I ao quadrado é menos 1. Então, a gente vai substituir isso por menos 1. Então, a nossa expressão vai ficar z vezes w igual a 12 menos 15i mais 8i menos 10 vezes menos 1. Vocês vão perceber que, com a prática, vocês já podem fazer isso direto. Então, ó, z vezes w é 12 menos 15i mais 8i mais 10. Então, o que a gente tem aqui, ó? Que z vezes w vai ser 12, que é a parte real, com 10, que é a parte real, eu vou somar os dois. Agora você vai real com real. Então, 12 mais 10, 22. Menos 15i mais 8i, isso daqui vai dar menos 7i. Então, aqui vai dar menos 7i. Então, na multiplicação, a gente sempre vai fazer isso. Vai fazer a distributiva entre eles. E aí, quando aparecer o i ao quadrado, caso apareça, a gente sempre vai substituir o i ao quadrado por menos 1. Tá claro isso? E aí dá para a gente fazer várias coisas, né? Vamos lá, exemplo. O cara pede para você calcular aqui, ó. 1 mais i vezes 3 mais 2i. Pede também, vamos lá. Algumas coisinhas que a gente já sabe. Por exemplo, o cara pede para a gente fazer 2 menos 3i elevado ao quadrado. Seria 2 menos 3i vezes ele mesmo. E aí aqui a gente pode usar até o produto notável, né? Ou, num caso também, se a gente perceber, exemplo 3 aqui, se a gente pega 5 mais i vezes 5 menos i. Não sei se vocês estão reconhecendo, mas isso é o produto da soma pela diferença, né? Então, a gente pode usar produtos notáveis aqui também, tá bom? Então, ó, 1 mais i vezes 3 mais 2i vai ficar 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2i, 2i. I vezes 3, 3i. E i vezes 2i vai dar 2i ao quadrado. Então, vai ficar 3. Se quiser, já pode somar esses dois aqui, ó. Mais 5i. E aqui vai dar 2 vezes... Lembra que vai colocar menos 1. Então, vai dar menos 2. Então, a resposta final vai ser 3 menos 2, 1, mais 5i. Aqui embaixo também, ó, olha que legal. 2 menos 3i ao quadrado, lembra que você pode fazer assim, né? Abrir menos 2 menos 3i vezes 2 menos 3i. E aí faz a distributiva também. Ou a gente pode fazer que isso é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, isso daqui, ó, vai dar 4 menos 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12i. E aqui vai dar, ó, 3 ao quadrado, 9. E i ao quadrado, se quiser, já pode colocar menos 1. É isso que eu estou falando de praticar mais, né? Uma prática, a gente já coloca que i ao quadrado é menos 1. Então, eu posso colocar aqui de vez menos 9, né? Então, ó, 4 menos 9 vai dar menos 5, menos 12i. E aqui embaixo, lembra, né? Quando tem um produto da soma pela diferença, isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo.
Então, isso daqui vai dar 25 menos I ao quadrado é menos 1. Então, vai dar 25 menos com menos mais. Então, vai dar 25 mais 1, vai dar 26. Olha lá, ó, vai dar um número real. Vai dar um número sem a parte imaginária. Tudo certo aqui. Tudo certo? Então, vamos lá, ó. Para explicar a divisão, eu preciso explicar isso. O que é o conjugado? Então, vamos lá. Se eu tenho aqui Z igual a AB, ou seja, A mais BI, a gente chama de conjugado de Z, com um tracinho aqui em cima, o par ordenado A menos B, que seria o simétrico de Z no plano, né, em relação ao eixo X, tá? Você vai manter o mesmo valor ali para a parte real e vai mudar o sinal da parte imaginária. Então, o seu conjugado ali seria A menos BI. A ideia no plano cartesiano seria essa daqui, ó. Eixo imaginário, eixo real. Tudo bem, meus amores? Então, aqui eu tenho o eixo X real e aqui eu tenho o eixo Y imaginário. Então, eu tenho aqui, ó, A, B, que seria aqui o afixo de Z, certo? O afixo de Z do conjugado dele, que seria esse carinha, ele é simétrico ao afixo de Z em relação ao eixo X. Então, essa é a distância. A distância de Z, ó, até o eixo X é a mesma distância do seu conjugado até o eixo X. Isso daí que seria o conjugado de um número complexo. Então, vamos lá. Exemplo. Se eu tenho W, que é igual a menos 2 mais 3i, o conjugado de W seria menos 2 menos 3i. Mantém o sinal da parte real e muda o sinal da parte imaginária. Tá claro isso, galera? Então, ó, U igual a 4 menos 5i. Então, o seu conjugado seria 4 mais 5i. Tá certo? Tudo bem? Se eu tenho, por exemplo, V igual a 7i,
o seu conjugado seria menos 7i. Aí pode aparecer para vocês probleminhas assim, ó. É 2 que multiplica z mais o conjugado de z igual ao conjugado de menos 3 menos 4i. Quando você não chama um número complexo por uma letra, né? E aí você quer representar o conjugado desse número, você coloca ali toda a expressão com um risquinho em cima. Tá certo? Então aqui a gente tem uma igualdade. Aí a gente tem que descobrir qual ou quais os números complexos que satisfazem essa igualdade. Isso daqui é bem comum, tá, galera, de aparecer. Como ele não me disse quem é o Z, então eu vou dizer que o Z é o A mais BI. Sempre que ele não te dá um número complexo Z, eu gosto muito de usar A mais BI. Tem professor que gosta X mais YI, aí vai do gosto de vocês. Então, se o Z é A mais BI, o seu conjugado seria A menos BI. E aí eu vou substituir na expressão. Eu vou ter isso, 2 que multiplica A mais BI mais A menos BI, que é o conjugado, igual. Aqui, galera, qual seria o conjugado de menos 3 menos 4i? Seria menos 3 mais 4i. E aí, como eu tenho uma igualdade, o que eu tenho que fazer? Do lado esquerdo, eu tenho que somar para ver qual vai ser a parte real, para igualar com a parte real do outro lado, e a parte imaginária fazer o mesmo. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos distribuir aqui, ó. Vai ficar 2A mais 2BI mais A menos BI igual a menos 3 mais 4i. Então, ó, 2A mais A, então eu vou ter 3A na parte real. 2BI menos BI, então eu vou ter mais BI na parte imaginária, e isso é igual a menos 3 mais 4i. Então, o que a gente pode afirmar? Que 3A é igual a menos 3. 3A é igual a menos 3. E que B é igual a 4. B é igual a 4. Então, a gente vai ter da primeira que o A vai ser menos 1 e que o B vai ser 4. Então, determine o número complexo, né? Então, a resposta vai ser nesse formato aqui, ó. Então, a resposta é que o Z, ele é menos 1, que é o A, mais BI, então 4i. Então, esse daqui, ó, que é o número complexo que satisfaz aquela igualdade. Quero saber se tem alguma dúvida, se está tudo bem. Tudo bem. Que bom.
Farofa, então você não viu mais filme de Natal, pelo jeito, né? Já que você ficou traumatizado aí. Até parece ver sim no fim de semana. Oh, Eu vi olha que 2 orgulho. filmes de Natal. Que isso, Farofa? Você tá sem vida social, cara. Até que não tá podendo ter mesmo. O que é vida social? Eu nem sei o que é isso mais. Nessa pandemia não existe mais. Não, não tem como. Eu Ai, ai. vi A Princesa e a Plebeia. E um passado do presente, presente do passado. Alguma coisa do tipo. Esse presente do passado é bem legalzinho também. Muito engraçado. Muito engraçado. Eu estou aqui numa briga, porque a minha namorada quer conhecer esse negócio de Penedo, né? Que fizeram um enfeite aí, aí eu tô com medo. Acho que deve estar lotado esse negócio aí. Não, tá lotado isso aí. Lotado. Esse fim de semana foi insuportável. Você via as fotos assim, não tinha espaço. É, eu tô Não tirando vai, porque aí. você vai pegar coronavírus. Não, Não sim, vale a isso que eu tô pena. falando, isso que eu tô falando. Tentar tirar da cabeça dela, nem tentar tirar. Tô de boa de corona. Agora que a gente sabe que é conjugado, a gente usa para fazer a divisão entre dois números complexos, né? Então, vamos lá na última operação, que seria a divisão. Então, a gente tem isso daqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho Z igual a mais BI e W igual a C mais DI. E aí eu quero fazer Z dividido por W, tá? Para fazer essa divisão, pessoal, é bem simples. A gente vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador, no caso W. Então, você vai multiplicar pelo conjugado de W aqui. Então, ó, no caso, a nossa expressão seria assim, ó. Se eu quero dividir A mais BI por C mais DI, então eu vou multiplicar embaixo por C menos DI, que é o seu conjugado, e em cima eu faço o mesmo para não perder a igualdade, né? C menos DI. Tudo bem? Então a gente vai fazer desse jeito, tá? A divisão aqui eu estou fazendo na forma de fração. Então, exemplo, 1 mais I dividido por 2 menos I. Então, ó, eu vou olhar para esse carinha aqui embaixo, 2 menos I. E aí eu vou multiplicar ele pelo seu conjugado. Conjugado de 2 menos I é 2 mais I. E em cima também, 2 mais I. Pelo mesmo que eu faço embaixo. Então, o produto, ele será, vamos lá. Aqui no numerador, a gente vai fazer a distributiva, a multiplicação. Então, seria 1 vezes 2, 2. 1 vezes I vai dar I. I vezes 2 vai dar 2I. E I vezes I vai dar I ao quadrado. Que a gente já está espertinho, a gente vai colocar menos 1. Aqui embaixo, galera, olha por que a gente multiplica pelo conjugado. É como se a gente tivesse racionalização, fazendo uma racionalização, né, do denominador. Porque a ideia nossa é tirar aquele imaginário dali de baixo, tirar o i dali de baixo. E aí, por que dá certo? Lembra que eu acabei de fazer com vocês o produto da soma pela diferença? Isso vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aí o quadrado do segundo é I ao quadrado. E I ao quadrado a gente sabe que é menos 1. Então vai ficar assim, ó. 2 menos 1 vai dar 1. I mais 2i vai dar 3i. E aqui embaixo ó, vai dar 2 ao quadrado, 4, menos I ao quadrado, que a gente sabe que é menos 1. Então vai dar menos vezes o menos 1, vai dar mais 1. Então, ó, se você quiser escrever real e parte imaginária separado, né, você pode fazer assim. 1 mais 3i sobre 5, ou que seria 1 sobre 5 mais 3i sobre 5. Então, ó, o real desse número, né, dessa divisão, seria 1/5, e o imaginário seria 3/5. E assim a gente vai fazendo.
Passar mais um aqui, ó. 2i dividido por menos 7 mais 3i. Então, o que eu vou fazer? Olha para esse carinha aqui de baixo. O conjugado de menos 7 mais 3i seria menos 7 menos 3i. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por menos 7 menos 3i. E aí, ó, vamos lá. 2i vezes menos 7, menos 14i. 2i vezes menos 3i vai dar menos 6 vezes i ao quadrado, que é menos 1. Posso ir colocando assim ou vocês querem que eu faça i ao quadrado? Vamos lá, fazer com calma. Vai dar menos 6 i ao quadrado. Aqui embaixo vai ser o quadrado do primeiro, vai ser menos 7 ao quadrado, menos 3i ao quadrado, que é o segundo. 3i ao quadrado. Então, lá em cima vai dar menos 14i. Olha, eu esqueci do quadrado aqui. Lembra que i ao quadrado é menos 1. Então, vai dar menos 6 vezes menos 1. Vai dar mais 6. E aqui embaixo vai dar menos 7 ao quadrado, 49. Aqui, galera, vai dar 9i ao quadrado. Ou seja, vai dar menos 9, né? Ali, resolvendo. Então, menos vezes o menos 9 ali vai dar mais 9. Tá certo? Então, vai dar menos 14i mais 6, né? A gente pode inverter. Vamos colocar 6 menos 14i dividido por 49 mais 9 vai dar quanto isso aí? 58. Então, isso é 6 dividido por 58 menos 14i dividido por 58. Porque aí a gente pode simplificar, né? 6 dividido por 2 e 58 dividido por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. 58 dividido por 2 vai dar 29. 14 também dá para simplificar por 2 e 58 também. Então, vai dar menos 7i sobre 29. Então, esse seria o resultado. Terminaram aí de copiar? Aqui foi.
E para a gente encerrar, sei que eu falei bastante, só está faltando a questão de potências. Que seria o seguinte, a gente sabe que i ao quadrado é menos 1. Mas vamos pensar, vamos lá. I elevado a zero, como todo número que a gente sabe que é elevado a zero vai dar 1. Então, todo número que é elevado a zero vai ser 1. Show? I elevado a 1 vai dar ele mesmo. I elevado ao quadrado vai dar menos 1. I elevado ao cubo é a mesma coisa que I vezes... Estou parecendo um parênteses. Vezes I ao quadrado. Lembra que na soma, né, na multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e somos expoentes. Então, isso vai ser I vezes menos 1, ou seja, vai dar menos I. E aí a gente pode usar esse raciocínio para as demais. Exemplo, se eu quero calcular aqui I elevado à quarta, isso daqui é I ao quadrado vezes I ao quadrado. Ou eu posso pensar que é I vezes I ao cubo, tanto faz. Tudo bem? Então, isso daqui vai ser, ó, I ao quadrado é menos 1, vezes I ao quadrado, que é menos 1. Então, vocês vão perceber que isso daqui vai dar 1. Então, I elevado à quarta vai dar 1. I elevado ao cubo, I elevado à quinta, é o I elevado à quarta vezes I. Então, vai ser 1 vezes I, vai dar I novamente. I elevado à sexta é o I elevado à quinta vezes I. Então, vai ser I vezes I, vai ser I ao quadrado, vai dar menos 1. I elevado à sétima é o I elevado à sexta vezes I. Então, vai ser menos 1 vezes I, vai dar menos I. Então, galera, o que a gente percebe? Ó? I elevado a zero dá 1, I elevado a 1 dá 1, I elevado a zero dá 1, I elevado a 1 dá I, eu escrevi 1, mas é I. Falei, ainda bem. I elevado a 2 menos 1, I elevado a 3 menos I. Vocês perceberam que voltou? 1, I menos 1 menos I. Então, ó, a cada 4 carinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Voltou tudo de novo, ó. 1, I, menos 1 e menos I. E aí, você vai perceber que isso vai repetir. Então, I elevado a 8 vai dar 1. I elevado a 9, só para vocês entenderem, vou fazer na frente, ó. I elevado a 8 vai dar 1. I elevado a 9 vai dar I. I elevado a 10 vai dar menos 1. E I elevado a 11 vai dar menos I. E assim vai continuando. Sempre nesse grupinho de 4, a cada 4, você vai ter aqueles valores repetindo. Não vai sair disso. De 1, I, menos 1, I. E menos I. O que faz, então? Para você calcular, por exemplo, I elevado a 32, você não precisa ficar fazendo isso até chegar no 32. Como vai de 4 em 4, a gente pode pegar o 32 e dividir por 4. Por que dividir por 4? Não sei se vocês perceberam, mas os expoentes são 0, 1, 2 e 3. Os 4 primeiros. E quando você pega um cara e divide por 4, o resto da divisão por 4 ou dá 0, ou dá 1,
ou da 2, ou da 3, que é exatamente o raciocínio que a gente vai fazer. A gente vai dividir o 32 por 4, porque a gente está procurando qual é o resto dessa divisão. E quando divide por 4, o resto pode dar 0, 1, 2 ou 3. Então, ó, 32 dividido por 4, a gente sabe que vai dar 8 vezes. 8 vezes 4, 32, e vai sobrar 0. Então, o resto aqui é 0. Então, significa o que, Bisteca? Que I elevado a 32 é a mesma coisa que I elevado ao 0, ao resto daquela divisão. Então, eu sei que I elevado a 0 vai dar 1. Então, I elevado a 32 também. Então, é isso que a gente vai fazer nas potências de I. Olha lá outro exemplo. É I elevado a 79. E que dá I elevado a 79? Então, eu vou pegar e vou fazer 79 dividido por 4. 7 dividido por 4 vai dar 1, sobra 3. 9 dividido por 4 vai dar 9. 9 vezes 4, 36, sobra 3. Ó. O resto deu 3. Então, o que isso significa? Que I elevado a 79 é a mesma coisa que I elevado a 3. Então, isso daqui vai dar o quê? I elevado a 3 vai dar menos I. Então, eu quero que vocês guardem esses 4 primeiros. I elevado a 0, I elevado a 1, I elevado a 2 e I elevado a 3. Porque os demais a gente pode fazer dentro desse raciocínio. Tá certo? Dúvidas? Tranquilo. Tranquilo, né? E que vai dar isso, então? Peraí, dá tempo pra gente fazer? Vou dar. Infelizmente, minha aula acaba agora, né? 4h10. É isso? Eu acho que é isso. Ó, vamos devagarzinho. 25 dividido por 4. 6 vezes 4, 24. O resto vai ser igual a 1. Então, I elevado a 25 é I elevado a 1. Mais
39 dividido por 4 vai dar 9. 9 vezes 4, 36. Então, o resto também vai ser 1. 3, perdão. Olha eu viajando. 39 menos 36, 3. Então, aqui vai ser a mesma coisa que I elevado a 3. Menos 108 dividido por 4. 10 dividido por 4, 2. Sobra 2. 28 por 4, 7. Então, o resto vai ser 0. Pois daqui é a mesma coisa que I elevado a 0 mais I vezes I elevado a 50 é a mesma coisa que I elevado a 51. Certo? Você pode fazer, então, 51 dividido por 4, ou fazer o 50 e multiplicar pelo I, tanto faz, tá bom? 51 dividido por 4, 5 dividido por 4 vai dar 1, sobra 1, e 11 dividido por 4 vai dar 2, sobra resto 3. Então, aqui vai dar a mesma coisa que I elevado a 3. Então, ó, I elevado a 1 é I elevado a 3 menos I, menos I elevado a 0, que é 1, mais I elevado a 3 menos I. Então, ó, I com menos I vai embora. Então, sobra para a gente aqui menos 1, menos I. E aí, deixa eu dar só uma olhadinha na apostila de vocês. E aí a gente já viu toda a aula 14. E na próxima aula a forma trigonométrica dela. Então daria para a gente estar fazendo os exercícios aqui. Só que não vou dar tempo, né? Exercícios propostos ou de fixação. Da página 54. Aqui é módulo. Módulo eu não dei ainda, eu vou dar na próxima aula. Os números complexos Z também tá módulo. Exercício 2, deixa eu ver os outros aqui. Aqui dá para fazer o 3, o 4 e o 5. Aí vocês tentam fazer. Na aula que vem eu começo fazendo esses exercícios com vocês. Vejo o módulo com vocês, que era o que eu tinha planejado mesmo para fazer no começo da aula. E aí a gente vai para a parte polar, né? Representar um número complexo na parte polar ou na parte que a gente chama de trigonométrica. E aí a gente vê esse esqueminha na aula que vem. Beleza, meus amores? Beleza, Bisteca. Então é isso. Eu agradeço demais a atenção de vós, vocês. Muito obrigado. Demais. Foi muito bom e aí a gente termina. A Nathalie ficou de ver se ela consegue mais um tempinho, só para não ser corrido assim mesmo, para a gente conseguir fazer um pouco de exercício. E aí eu vou preparar uma listinha para vocês, tá? Valeu, Bisteca. Até quinta. Até quinta-feira, certeza.